E é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua vida. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração. Que Deus te dê uma excelente semana. Hoje é dia 23 de junho de 2025. Semana passada eu não pude fazer alguns vídeos devido aí a extensa carga de trabalho, né? Recesso também do meu filho na escola, isso contribuiu, né, corroborou para que eu tivesse menos tempo para fazer esses vídeos, seria a manchete da semana. E em especial eu quero fazer agora a manchete da semana, fazendo a leitura da palavra do Senhor Jesus, que fica lá em Mateus. Então a gente vai utilizar aqui do Bíblico Logos, o software, que fica em Mateus, capítulo 5, versículo 11, logo após as bem-aventuranças, tá? Eu vou pular essa parte e eu quero deixar somente este versículo para vocês, que diz o seguinte: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, antes de nós. Então Jesus aqui está deixando uma mensagem bem específica, logo após as bem-aventuranças. E o que é as bem-aventuranças? Eu, teologicamente, eu vejo como um grande poema, né? Um grande poema aqui, onde Jesus Cristo vai expor, né, de uma maneira assim, sem igual, de forma bem atípica, e que foi relatada por seus discípulos, aonde ele, né, a Bíblia fala que ele para num lugar plano, né, sobre um monte, não fala especificamente qual monte que é, mas é justamente logo após as pregações de Cristo e quando ele faz o chamado dos primeiros discípulos. Então ele para no lugar, então ele começa a discorrer sobre um texto, né? E que eu vejo de uma forma aqui, de uma forma bem poética, né? E expositiva, de uma forma tênue, né? E ele vai dando instruções e falando a respeito, né? Das recompensas, né? Que cada ser humano, que cada discípulo, que cada servo, né, ele vai falando suas bem-aventuranças, bem-abençoados sois vós que sofreram, que passaram perseguições. Então, ele vai confortando. Então, seria um tipo de poema reconfortador, né, reconfortante, para que você e eu, nós pairemos e debrucemos sobre este versículo, para que você entenda que apesar de todas as coisas que nós passamos, né, os cristãos, a gente está vendo aí a guerra declarada do Irã, né, contra o povo de Israel, esse antissemitismo, né, e a gente tem também a perseguição contra os evangélicos, porque nós somos resultados, né, das pregações do evangelho que começou na igreja primitiva lá com os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, quando Cristo começou a reunir, e na sua ressurreição ele consumou isso. Então agora isso foi se perpetuando, e a prova disso é que no Pentecoste, que ocorreu lá na casa de Cornélio, quando soprou o Espírito Santo e os gentios, nós começamos a falar, né, recebemos os dons de língua, os dons do Espírito Santo, né? Então, isso prova que todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele vai sofrer essas perseguições. Então, este versículo aqui é para te reconfortar, meu querido e minha querida, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça disso. Não é o acaso que traz essas mensagens para nós, mas o propósito da palavra de Deus, ela sempre tem um objetivo e ela tem um alvo, e o alvo somos nós, eu e você que está aí do outro lado. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque a gente está em meio, né, a uma guerra. A gente viu aí que os Estados Unidos bombardeou recentemente bases e instalações militares em que foram confirmados a produção e o enriquecimento de urânio, né? Então, e a gente vai entrar nesse detalhe justamente aqui nessa reportagem que está nos dois sites de praxe, que é o Folha Gospel e o Guia-me. Então, a gente vai direto para lá, mas fica aí o versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, que nós seremos perseguidos,
né, e não se atiram pedra em árvore que não dá frutos. E se você está nessa situação, glorifica a Deus, exalte, porque o Senhor Deus é contigo e com certeza você está fazendo a diferença e você não deve parar, mas deve se posicionar no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo e você deve prosseguir, continuar adiante. Agora a gente vai lá para o site para falar um pouquinho sobre essas matérias que são muito importantes, tá certo? A gente vai para lá agora. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas manchetes. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo gospel, na parte da cristandade, pessoal. Isso é muito importante e tem muita relevância, tá? Muita relevância mesmo. É um trabalho que eu gosto de fazer e eu sei que vai haver percalços, mas Deus é grande e Ele vai nos dar a direção certa, sempre a direção certa, é claro. Basta que nós o sigamos e nós sejamos pacientes, né? Para que o Espírito do Senhor possa fazer a obra segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nós temos que ter isso em mente, que é tudo no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estive ali na igreja, aqui em Campo Limpo Paulista, na sede da Atos 2, e o pastor fez uma pregação muito interessante, né? Que fala sobre o filho da viúva de Naim, né? E que havia outras multidões ali, então nós temos que se identificar com qual multidão, né? Quais a mensagem, a essência da mensagem em si foi justamente essa, né? Com qual multidão nós estamos nos relacionando e também ao mesmo tempo, né? Digamos assim que foi de uma forma dual a mensagem, ao mesmo tempo em que nós devemos verificar com qual multidão nós estamos nos relacionando, né, com a multidão daquela que estava acompanhando o velório, né, do defunto, antes dele ser ressuscitado por Jesus Cristo, né, porque a viúva já tinha perdido ali o marido, já era viúva, então depois veio a morte do filho, então imagine as consequências, né, que houveram, que acarretaram uma coisa, uma notícia, né, atrás da outra, né, uma desgraça, digamos assim, uma ocorrência negativa atrás da outra, então isso foi gerando um efeito dominó na vida dessa viúva, e nós sabemos que as mulheres naquele tempo, elas já tinham a dificuldade por conta do machismo que havia ali, né, na própria sociedade ali judaica, né, no povo de Israel. Então a mulher é vista com uma certa diferença, né, então havia isso também. Então imagina uma mulher sem o marido, o respaldo que ele representava na vida dela, e depois sem o seu filho, né, que ali estava como ajudando, né, e a servir a mãe e nos demais afazeres. Então, quer dizer, a pessoa ela ficava vulnerável. Então, Jesus Cristo ele viu muito além do que os nossos olhos como seres humanos podem ver. Então, eu digo por que dual? Porque além de ter essa responsabilidade, né, de nós sabermos em que multidão nós estamos ali, havia também a multidão dos discípulos que estava ali já, né, glorificando, exaltando a Deus, porque já vinha acompanhando os milagres que Cristo já vinha fazendo. Então nós temos que pensar, né, qual multidão nós devemos escolher, qual multidão nós devemos ficar, quais vozes nós estamos ouvindo, né, as vozes das pessoas que estão do lado certo, né, procurando o bem, fazendo o bem, né, ou daquelas pessoas que estão se conformando já com a derrota, com o mal. Então eu posso dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido, que você não deve se conformar com a derrota e nem com as adversidades que podem dizer para você que você não vai conseguir, porque a Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso e ele fala daquilo que lhe é próprio, então ele vai soprar mentiras no seu ouvido, mas você tem que ouvir o Espírito Santo de Deus para fazer a vontade dele, e você pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai conseguir. A adversidade elas virão. A nossa vida, a vida do ser humano é feita de percalços, adversidades não serão sempre felicidades o tempo todo, porque Jesus Cristo disse, nós seremos perseguidos e falarão inverdades ou mentiras a nosso respeito. Assim como aconteceu com José no Egito, né? Aquela mentira que o levou à prisão, depois Deus o exaltou grandemente. Então não se desespere, ainda que venha o desespero, né? Não arrede o pé, não retroceda,
siga avante, marche como um bom soldado, porque o capitão é Cristo e nós temos que dar atenção às vozes, não do mundo, mas nós temos que dar atenção às vozes, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, tá certo? Porque ele cita em algo algo melhor, algo bom, algo surreal para a sua vida. Então a gente vai agora lá na página do site da Folha Gospel. A gente está aqui no guia-me.com e a gente vai entrar aqui, ó, direto nessa reportagem, discorrer rapidinho para que a gente esgote bem o assunto, mas dentro do tempo viável, né, para que não fique algo taxativo, tá? Nessa edição dessa semana da notícias, né, as manchetes da semana. O título diz o seguinte, pessoal: mesmo sob ditadura e guerra, deixa eu ver aqui, ó, mesmo sob ditadura e guerra, Irã tem a igreja que mais cresce no mundo. Olha aí para você ver como é que são as coisas. Dentro de um regime autoritário, né, a igreja vai crescendo. E muitas vezes as pessoas aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo, a igreja ela tem ficado engessada, tem ficado estagnada por conta justamente disso, pessoal, porque está faltando verdadeiros guerreiros na obra de Cristo, na obra do Senhor Jesus. Vamos entrar aqui na reportagem para poder verificar um pouquinho o que ela está dizendo aqui, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa reportagem. Pessoal, eu tive que fazer uma interrupção aqui rapidinho aqui para falar com o meu filhote aqui, que só para poder reiterar que agora chegou as férias, né? Então, férias de escola pública é um negócio do louco. Então, vamos lá. O título diz o seguinte: durante o conflito atual, os cristãos iranianos são ainda mais vulneráveis à perseguição do regime islâmico, tá? A fonte é do Guia-me e foi atualizada nesta sexta-feira, no dia 20. A gente vai entrar aqui na essência da mensagem logo, né? Que é o que importa. A igreja secreta iraniana, olha só, secreta, porque tem que ser secreto lá, porque há tantas restrições, né? Por conta de uma ideologia satânica, né? Que odeia os cristãos e mulheres e tantas outras coisas que acontecem lá, é algo surreal. E ainda há pessoas que apoiam este tipo de grupo terrorista, né? E também de ideologia, né? Mal sabem eles o que eles fazem, né? Ou se sabem, eles estão compactuando, né, com esse tipo de ditadura. A igreja secreta iraniana, que já sofre com a perseguição, agora também enfrenta os desafios da guerra entre Irã e Israel. Tá? Só para deixar claro aqui, gente, não esquece de orar por Israel, pela Terra Santa. Mas saiba de uma coisa, a vitória é certa. Deus jamais abandonou Israel, mas Deus está tratando com o povo de Israel, enquanto isso, paralelo a isso, né, a essa cronologia, ao tempo dos gentios. Então, Israel sempre será vencedor. Você pode ver que levanta os Estados Unidos alguém para poder fazer o quê? Para poder ajudar, para poder apoiar. Israel estava espalhada pelo mundo, virou nação em 1948. Quero aqui ressaltar o voto Minerva do Oswaldo Aranha, né, o brasileiro que fazia parte lá na ONU, mas foi tudo vontade do Senhor Jesus Cristo, né? E tem esses percalços, essas batalhas, mas a guerra já está vencida, mas nós temos que orar, porque é um povo que está passando dificuldade, né? Nessa área do Oriente aí, né, é incrível como é que as coisas estão acontecendo, né? As pessoas não se deram conta. Deixa eu continuar aqui, ó. Nos dois países, perdão, civis inocentes morreram no conflito, né? Sempre vai sobrar para alguém, principalmente para os civis. Nos últimos dias, após o exército israelense atacar usinas nucleares, o caos se instaurou no país, que é liderado por um regime islâmico repressor. Em Teherã, moradores tentam fugir na capital, formando longas filas das estradas e em postos de gasolina. Em meio à instabilidade, cristãos iranianos e líderes de igrejas locais estão pedindo orações segundo a missão Portas Abertas. Então, gente, coloque o joelho no chão, ore, jejue e vamos buscar para fortalecer espiritualmente essas pessoas que estão psicologicamente abaladas, com medo, né? Porque são seres humanos, né? E quem é que não fica com medo diante de uma situação como essa? Porque além do regime opressor, agora eles estão pegando mais pesado, sendo mais severos, né? Por conta dessa guerra.
Abre aspas aqui, ó. Uma família cristã em uma das principais cidades do Irã perdeu o pai. Ele havia enviado sua esposa e 2 filhos pequenos para uma cidade mais segura, mas ao se preparar para deixar a casa, uma explosão de bomba nas proximidades tirou sua vida. Olha, só lamentos, viu? Sua família agora está tomada pela dor, contou o pastor Ali. Pastor Ali, que lidera várias igrejas domésticas no Irã por meio de um regime, por meio de um ministério online. Aqui, esse asterístico aqui, se eu não estiver enganado, são nomes fictícios para não expor, tá, a personalidade, a pessoa em si, porque os caras perseguem, né? Os caras perseguem. Depois tem aqui, ó, no contexto de guerra, os cristãos no Irã se tornam ainda mais vulneráveis à perseguição, segundo Morteza, né? Um cristão iraniano. Gente, é algo surreal essas coisas no século XXI, isso acontecendo, e ainda tem países que são contra as ações de Israel, que são ações legítimas, porque é a sua soberania, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, ó. Eu vou só até aqui embaixo. Vou parar por aqui, e aí vocês podem discorrer sobre essa passagem, porque senão vai ficar muito longa, né? E a reportagem assim, em si é muito longa, né? Para eu ficar aqui comentando, senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas eu vou deixar os links para que vocês discorram e façam suas observações e as suas reflexões. Agora a gente vai lá para o site da Folha Gospel para dar uma introdução a respeito do que Donald Trump, né, agradeceu a Deus e sobre os impactos que tiveram, né, que depois dessa ofensiva, né, desse ataque, desse bombardeio pelos B-2 realizados nas bases militares identificadas como bases principais aonde havia o enriquecimento de urânio. O título diz o seguinte aqui, ó: Donald Trump agradece a Deus após Estados Unidos bombardear o Irã. Líderes políticos e religiosos reagem. Vamos ver qual foi essa reação, né? Os americanos em geral e até mesmo a base leal de Donald Trump estão divididos sobre a melhor resposta dos Estados Unidos ao Irã. O presidente Donald Trump agradeceu a Deus pela campanha de bombardeio surpresa que realizou contra o Irã ontem, sábado, dia 21. Em discurso à nação, transmitidos ao vivo pela TV neste sábado à noite, Trump concluiu dizendo, abre aspas aqui para o presidente dos Estados Unidos, e, em particular, Deus, quero apenas dizer, nós te amamos, Deus, e amamos nossos grandes militares, proteja-os, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel e Deus abençoe a América, como sempre, né? Esse chavão, Deus abençoe a América. Trump discursou à nação logo após o exército americano realizar ataques a 3 importantes instalações nucleares do Irã, Fordow, Natanz e Isfahan. Com essa ação, os Estados Unidos parecem ter se juntado à guerra de Israel contra o Irã, que visa, em parte, impedir que o Irã desenvolva ainda mais armas nucleares. Eu vou parar até aqui, né? Só vou até aqui, não vou continuar por conta do nosso tempo, porque esgota. A gente já está com 18 minutos e falar de Deus é algo surreal, é algo maravilhoso, é gostoso. E eu já sou um pouco detalhista, então quando eu começo a falar é um caminhão, né? Uma chuva de palavras e a gente vai se empolgando, né? Mas eu gostaria realmente de poder discorrer. Só que a reportagem aqui, ela é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Eu vou só até aqui o terceiro parágrafo, tá certo? E que vocês discorram aí, entre na íntegra para verificar no site a reportagem na íntegra, tá? Todos os créditos aqui são dos 2 sites, eu apenas tiro para poder fazer uma observação, então todos os créditos vão para ambos os sites, tá? A nossa iniciativa é sem fins lucrativos, né? Aproveite também para poder visitar o nosso blog. Eu vou estar colocando alguma coisa a respeito de Israel também, não tive tempo nem de fazer isso, né? A gente é trabalhador assalariado. E agora tem a cachorra lá latindo. Mas eu vou ver se eu coloco alguma coisinha, vou estar acompanhando para trazer algo inédito.
Quero agradecer os novos inscritos e pedir para que Deus abençoe a sua vida e que abençoe a sua família. E obrigado por vocês se inscreverem. E peço que vocês, né, nos ajudem a compartilhar esse conteúdo. Em breve eu estarei trazendo outros conteúdos, né, novas postagens, novos pensamentos teológicos segundo a minha perspectiva, a minha visão teológica dentro da Bíblia, sempre dentro da Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é, sem dúvida, de longe, o nosso melhor objeto de estudo e a única, né? Quando se trata da religiosidade, não em si da religiosidade, mas em si da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Agradeço enormemente por mais um vídeo, agradeço a Deus por mais um vídeo, tá? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Ele assim permitir, né, a mais umas manchetes da semana, e eu quero trazer aqui coisas novas. Um abraço, fica com Deus e até a próxima, se Ele assim permitir. Tchau, tchau.